Ora vivam, hoje vamos continuar com o nosso tema bovinos e gostava de relembrar aqui, portanto, que o comportamento da bovina, quando atravessada por uma corrente elétrica, é gerar um campo magnético. Esse campo magnético, portanto, cresce no sentido do centro da bovina para o exterior. E quando a bobina deixa de ser atravessada por essa corrente elétrica, o campo magnético vai desaparecer, mas no sentido inverso. Quando ele decresce ou quando ele está a desaparecer, ele vai produzir energia elétrica na bobina. Ora bem, se nós quando aplicamos energia elétrica à bobina ou corrente, o campo magnético surge, quando nós retiramos essa corrente elétrica, o campo magnético vai desaparecer e é lógico que ele gere um campo elétrico, ou então corrente elétrica. É esse o princípio dos geradores, portanto, e acho que fica claro com este símbolo. Portanto, o campo magnético cresce quando há corrente a atravessar a bobina, portanto, cresce do centro para o exterior. O campo magnético, ao decrescer ou ao desaparecer, gera ele próprio corrente na bobina, tendo a atenção que as polaridades são invertidas, ou seja, se a corrente surge neste sentido, temos o mais e menos quando a bobina está a ser atravessada por corrente elétrica. Quando abrimos o circuito e a bobina deixa de ser atravessada por corrente elétrica, as polaridades vão se inverter porque o campo magnético vai produzir essa inversão de polaridade na bobina, ok? O circuito que vamos utilizar para esta demonstração é muito simples. Temos um diodo 4007 que vai impedir o retorno para a nossa fonte de 10 volts DC, portanto, que vamos utilizar para alimentar o circuito. A nossa bobina de 10 mA, portanto, que vai ser a nossa bobina em uso neste circuito e que nós tínhamos verificado já, portanto, que aparece marcada ou como 10K, portanto, ou mesmo diretamente com 10 mA, portanto é fácil de constatar. Podemos sempre socorrer-nos de um aparelho para medir a sua medida em R's. Do ponto intermédio vamos ter um diodo, também 4007, que vai ligar ao condensador, que neste caso é um condensador 450 volts 560 micro, que tem o negativo ligado à massa, e temos aqui o nosso interruptor do circuito, ou seja, o nosso interface de potência, que vai ligar o segundo polo da bobina ao negativo. Isto é um MOSFET, tecnologia COOL, neste caso é uma referência 47N60C3, ele suporta, portanto, até 47 amperes, 600 volts DC e tem um RDS ONA de 70 mA. Isto é muito para o circuito que estamos a utilizar, mas uma vez que eu já tenho o MOSFET num dissipador e garras de crocodilo, fica mais fácil de utilizar, mas podemos utilizar qualquer MOSFET que suporte até aos 500 mA, é suficiente. Nós vamos injetar aqui um sinal de 5 volts pulsados com uma frequência de 500 Hz, que vai, portanto, fazer com que o CMOS feche e abra a esta frequência. O que pretendemos fazer com o circuito é garantir que a nossa energia, portanto, que resulta do desaparecer do campo magnético, quando eu abro aqui o circuito, vai ser escoada para o condensador e provocar a sua carga, ok? Portanto, a experiência é muito simples. Nós vamos alimentar aqui o nosso circuito, temos o condensador, temos a bobina, podemos observar aqui no osciloscópio o surgir da polarização da bobina, portanto, na linha azul, temos o amarelo, portanto, que é a linha dos nossos pulsos. Podemos reduzir isto aqui para ficar mais claro, portanto, tivemos aqui o amarelo que tem um valor de 2 volts por quadrícula, portanto temos sensivelmente 5 volts, e temos o azul que está com 10 volts por quadrícula, mas a ponta de prova está vezes 10, portanto o que quer dizer que ele, neste caso, quando nós observamos aqui, portanto, 1, 2, 3, quase 4 quadrículas, já deve estar perto dos 400 volts, ok? Portanto, nós podemos aferir esse valor aqui no condensador, medindo com o nosso multímetro. Temos ali 390 volts, portanto, sensivelmente. Reparem que o que está a acontecer é o CMOS comporta-se como um relé, portanto, abre e fecha, neste caso é um interruptor, é um switch.
Quando ele fecha, põe a bobina sobre tensão, ou seja, a bobina passa a ser atravessada por uma corrente. Quando ele abre, devido à lei que impede que a mudança de uma bobina seja instantânea, vai gerar uma sobretensão, e essa sobretensão resulta do campo magnético que nós vamos aproveitar para carregar o nosso condensador. Já estamos com um valor elevado aqui a nível de tensão, 440, estamos no limite, o condensador é 450 volts. Não esqueçam que 450 volts, conforme está ali, 560 micro. Não esqueçam que esta tensão, 450 volts DC, é uma tensão muito perigosa para o ser humano. Portanto, máximo de cuidado, portanto, porque isto pode resultar em danos graves e queimadelas graves, portanto, em termos de contactos sem querer. Muita atenção. Temos o nosso condensador carregado com 450 volts, já desligamos o circuito, portanto, podemos conferir, portanto, 443, como não há condensadores ideais, ele vai descarregando para a própria impedância interna, e agora vamos utilizar a nossa lâmpada, portanto, que temos aqui para provocar a descarga do condensador. É uma lâmpada economizadora de 230 volts, portanto AC, mas que tem depois uma retificação interna, portanto, e funciona, portanto, também com este valor de tensão. Reparem, portanto, ao encostar, nós estamos a descarregar o condensador. Teoricamente, se isto fosse um circuito ideal, aquilo que nós estamos a descarregar para a lâmpada é a energia que nós fornecemos à bobina, que ela devolveu ao circuito e nós guardamos no condensador. Portanto, ok? Portanto, nós fornecemos energia à bobina, 10 volts pulsados, que provocaram uma sobretensão, um pico de sobretensão que nós observamos ali, e que nós aproveitamos esse pico de sobretensão através deste diodo 4007, que está aqui, que só permite a condução deste ponto para este. Mas se nós nos lembrarmos, este, ao ser fechado, ficamos com este ponto no negativo. Quando o abrimos, ficávamos com zero, porque ele não tinha polarização nenhuma. O que acontece é que, devido à lei da conservação de energia nas bobinas e no condensador, o campo magnético que foi aqui criado vai ser devolvido ao circuito na forma de tensão. E essa forma de tensão é um pico, devido a essa lei da não alteração imediata do comportamento elétrico das bobinas e dos condensadores. A lei da conservação de energia. Agora, portanto, vamos voltar a repetir a experiência. Reparem no arranque aqui em termos de consumo, 240 mA, ok? O condensador vai carregar. Quanto mais tempo estivéssemos, mais elevada iria ser a tensão aos seus terminais. Portanto, este circuito é muito fácil de aproveitar quando pretendemos alimentar uma válvula de um olho mágico, de um rádio antigo, quando queremos provocar um stroboflash com uma cadência, portanto, que necessitamos de uma tensão elevada. Ou seja, o que nós estamos a utilizar aqui, ao fim e ao cabo, é um conversor de 10 volts DC para uma tensão de 400 ou 500 volts DC, mas com uma corrente reduzida. Portanto, é fácil de gerar, portanto, essa tensão. O consumo, portanto, é 200 mA. É claro que se a bobina for mais robusta ou se fornecermos mais tensão, vamos alcançar picos de tensão maior ou então vamos conseguir a carga mais rápida do nosso condensador. Vamos desligar, vamos ver qual é a tensão que cá temos, portanto, mais uma vez. 420 volts, lembro que o condensador é 450, vamos provocar mais uma vez a descarga aqui do nosso circuito.
E pronto, fica assim demonstrado toda a energia que nós fornecemos ao nosso circuito, toda seria se o circuito fosse ideal, é claro que não é ideal, portanto, mas se fosse ideal, toda a energia que nós tínhamos fornecido à bobina tinha sido devolvida ao circuito, armazenada no condensador e, por sua vez, consumida pela lâmpada. É uma demonstração simples, eficiente do comportamento da bobina, e espero que seja, portanto, uma forma de compreender o comportamento das bobinas, ok? E ainda gostava de recordar aqui, portanto, a forma como nós determinamos o cálculo que nós vimos ali, portanto, que era de cerca de 240 mA no consumo inicial. Bom, a impedância das bobinas é calculada por esta forma, 2π vezes F vezes L. Neste caso, a nossa bobina é 10 mH, 10 elevado a menos 3. Estamos a utilizar uma frequência de 500 Hz e 2π, portanto, é a constante da forma. Portanto, a nossa bobina tem uma impedância de 4 ohms em termos de resistência óhmica da extensão do cobre. Portanto, deste cálculo aqui nós ficamos com 31 qualquer coisa em termos de impedância. Se somarmos com os nossos 4 ohms, vamos para os 35, 36 ohms. E depois temos ainda a impedância do nosso restante circuito, que neste caso, portanto, a componente maior está aqui no nosso MOSFET, que entre o dreno e a source terá uma resistência ainda na casa dos 10 ohms, porque isto é um MOSFET calculado para 600 volts DC. Nós estamos a trabalhar com 10, portanto a sua resistência RDS será sempre mais elevada. Portanto, ficamos com sensivelmente 40 e perto dos 50 ohms em termos de impedância de todo o circuito. Daí o resultado que aparece aqui, 240 mA de consumo. E é fácil de aferir depois no funcionamento o comportamento da bobina, portanto, e o resultado que termos em termos de fornecer energia à bobina, ela armazenar em forma de campo magnético e depois devolver ao circuito outra vez na forma de campo elétrico, ok?